você não conseguir passar seus genes adiante. Mas na época, isso foi uma ideia extremamente polêmica. Isso, porque essa ideia colocava as fêmeas numa posição de poder na evolução, algo que muitos cientistas vitorianos achavam. Talvez é porque na época era muito machismo. Aí tinha esse negócio, que na época era muito machismo, mulher não podia trabalhar, mulher fazer tarefa doméstica. Na época era um negócio que era machismo, na época que tinha. Inaceitável. No caso do pavão, as fêmeas escolhem os machos que chamam mais a sua atenção e ao longo do tempo, isso vai modificando as características mais presentes na espécie. Mas antes de entrarmos em mais detalhes, para fazer este vídeo aqui, a gente teve que ler muito, estudar diferentes casos na natureza e buscar uma grande base de artigos científicos, algo que só é possível porque nós nos dedicamos 100% à produção de conteúdo aqui na internet. E essa dedicação seria impossível sem o apoio inestimável dos nossos membros imparciais. Entendi. Galera, dá um like aí na moral e se quiser virar membro, tá? Essa parte do vídeo. Inclusive, se você não pode virar membro do meu canal, nós não somos mercenários. Diferente deles, vocês são mercenários. Não, eu não sou, né? Porque eu sou eu que faço canal, né? Mas dá like e se inscreve, pelo amor de Deus. Ou serão o quê? Como te dar o carro do cervo, para ser chifre do cervo na sua cara se você não der like. Que nos ajudam financeiramente a continuar com este trabalho de divulgação científica. Então, se você tem interesse e disponibilidade de se tornar um membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro. Nós temos categorias a partir de apenas R$ 2,99 por mês. E você nos ajuda a continuar espalhando conhecimento na internet. Segundo Darwin, em muitas espécies, eram as fêmeas que determinavam com quais machos iriam se reproduzir, favorecendo aqueles com características mais chamativas ou vigorosas. Essa ideia ia contra a visão tradicional da época, que via as fêmeas como passivas, tanto na natureza como na sociedade. A ciência vitoriana era dominada por homens, e muitos simplesmente se recusavam a aceitar que a escolha feminina poderia moldar a evolução das espécies. O próprio Wallace, por exemplo, rejeitou a seleção sexual, argumentando que ornamentos exuberantes eram apenas subprodutos da seleção natural e que fêmeas não tinham preferências conscientes. Esse foi outro ponto bastante criticado na época. Atribuir aos animais, de uma maneira geral, a capacidade de escolha estética foi considerado antropomórfico e controverso. Muitos cientistas... Eu já falei que boa parte disso é um machismo falando alto na cabeça dos cientistas. Só que, em algum momento você falou, cientista. Eu até falei no canal, da Mary Ailing, né, que eu vou fazer a postagem do Dia da Mulher da Ciência. Mas ela não foi reconhecida na época por, puro machismo. Você não teria sido reconhecida, né? Você não estaria com Richard Owen e outros como os grandes paleontólogos. Eles questionavam se os animais possuíam discernimento para esse tipo de preferência e resistiam em reconhecer tamanha complexidade cognitiva nas outras espécies. Lembre-se, a ciência sabia muito pouco sobre comportamento animal naquela época e os outros animais ainda eram vistos como seres inferiores em relação aos humanos. Quando Darwin juntou esses dois pontos e aplicou a evolução humana, então, aí o mundo veio abaixo. Aplicar a ideia de seleção sexual aos seres humanos, especialmente sugerindo que as mulheres tiveram um papel ativo na escolha de parceiros, desafiava as concepções tradicionais de gênero. Darwin propôs que características como inteligência e traços comportamentais poderiam ser moldados por preferências femininas, o que era uma ideia radical para a época. Bem, para algumas culturas atuais, isso ainda é uma ideia radical. As ideias de Darwin foram vistas como uma ameaça à ordem social estabelecida, gerando resistência tanto pública quanto acadêmica. Mas além da resistência cultural, havia também um problema prático. Darwin não tinha evidências diretas o suficiente para convencer a comunidade científica. Seu modelo de seleção sexual era baseado principalmente em observações sem experimentos estatísticos que o confirmassem e sem uma explicação para a hereditariedade, já que os famosos trabalhos de genética do cientista Gregor Mendel ainda eram muito desconhecidos, até mesmo dentro do ambiente acadêmico. Assim, muitos viam a teoria da seleção sexual como especulativa demais. Por conta Eu já falei, agora eu vou falar a terceira vez. Era puro machismo da época. disso, a ideia de seleção sexual acabou ficando em segundo plano por décadas. Eu já falei que, o machismo falava
Dá o ouvido dos cientistas. Tem certeza? A mulher tem alguma importância? A mulher não é útil, é o homem. Isso que o machismo falava no ouvidinho deles. Enquanto a seleção natural foi sendo gradualmente aceita e Rapidão, galera. Rapidão, deixa eu só voltar um pouquinho pra trás. Até mesmo dentro do ambiente acadêmico. Assim, muitos viam a teoria da seleção sexual como especulativa demais. Por conta disso, a ideia de seleção sexual acabou ficando em segundo plano por décadas. Enquanto a seleção natural foi sendo gradualmente aceita e refinada, a seleção sexual foi considerada um conceito secundário, sem importância central na biologia evolutiva. E isso só foi mudar no século XX. Com o surgimento da síntese Século XX é o século passado, é o século 900. moderna da evolução, no começo do século XX, a seleção sexual voltou a ser levada a sério. Pesquisadores como Ronald Fisher trouxeram modelos matemáticos para explicar como a seleção sexual... A matemática tem a ver com a... Não, tudo bem que tudo é ciência. Mas o que a matemática tem a ver com a biologia, a paleontologia, essas coisas? poderia operar ao longo das gerações, e experimentos começaram a demonstrar que a escolha de parceiros realmente influenciava a evolução de traços. Fisher propôs, por exemplo, que a proporção entre os sexos em populações sexuadas tende a equilibrar-se em 1:1. Se um sexo fosse menos comum, haveria uma vantagem reprodutiva para os indivíduos desse sexo, levando a um aumento na sua frequência até reestabelecer o equilíbrio. Esse entendimento matemático reforçou a compreensão dos mecanismos evolutivos que mantêm a proporção sexual equilibrada. Ele também introduziu o conceito de runaway selection para explicar a evolução de traços sexuais exagerados, como a cauda do pavão. Rapidão, galera. Ele sugeriu que se fêmeas preferissem machos com determinadas características, essas preferências e os Isso é óbvio, né? Eles já até disseram. traços associados poderiam se amplificar mutualmente ao longo das gerações, resultando em ornamentações cada vez mais pronunciadas. Esse modelo forneceu uma base teórica para entender como preferências estéticas poderiam Tipo que faz bastante sentido, né? Então, né? Tipo, isso é óbvio, não adianta um cara ser o bicho mais brabo do mundo se nenhuma fêmea quer ele. Não que isso faça muito sentido, né? Mas a gente esquece. influenciar a evolução. E ao longo do século XX, outros pesquisadores foram se somando a Fisher para entender melhor quais eram os mecanismos exatos da seleção sexual. Em 1948, o biólogo inglês Angus John Bateman conduziu estudos pioneiros com a mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, demonstrando que o sucesso reprodutivo dos machos Galera, olha, essa daqui é a mosca, esse daqui são os pelinhos dela, esse daqui é o nariz da mosca, esse daqui é a boca da mosca. aumentava com um número. Conhecidos como princípio de Bateman, destacaram a diferença nos John Bateman conduziu estudos pioneiros com a mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, demonstrando que o sucesso reprodutivo dos machos aumentava com o número de parceiras, enquanto nas fêmeas esse sucesso permanecia constante, independentemente do número de parceiros. Esses resultados, conhecidos como princípio de Bateman, destacaram a diferença nos investimentos reprodutivos entre os sexos, onde o custo da reprodução é muito maior para as fêmeas do que para os machos, e influenciaram profundamente outros estudos sobre seleção sexual. Na década de 70, o biólogo americano Robert Trivers expandiu as ideias de Bateman ao introduzir o conceito de investimento parental. Ele propôs que o sexo que investe mais na prole... Galera, todos os meninos aqui vão receber 10 bilhões de centavos. Quem está interessado, venha pegar. E geralmente as fêmeas tende a ser mais seletivo na escolha de parceiros, enquanto o sexo que investe menos, geralmente os machos, compete pelo acesso às fêmeas. Essa teoria ajudou a explicar comportamentos e estratégias reprodutivas observadas em diversas espécies. Mas ainda assim, algo é intrigante de se pensar. Por que o pavão tem penas tão grandes e exuberantes? Não seria mais vantajoso para a espécie se as fêmeas fossem atraídas por machos coloridos, mas que não tivessem uma cauda tão grande a ponto de inclusive atrapalhar o voo deles? Esse mistério só Não vão nem
a primeira parte. Foi resolvido com os estudos do biólogo israelense Amos Zahavi, principalmente pelos trabalhos que ele publicou na década de 70, que formaram as bases do princípio de handicap, ou princípio da desvantagem. Essa teoria buscou explicar como certas características exuberantes e aparentemente desvantajosas evoluíram como sinais de honestidade e aptidão nos animais. De acordo com a teoria, para que um sinal seja Ah, que isso, fêmea? Você mexe chifrão aqui, não. Eu sou honesta, não bebi o suco, não, fêmea. Que isso? Para de me acusar falsamente. confiável, ele deve impor um custo significativo a quem o está exibindo, garantindo que apenas indivíduos de alta qualidade possam sustentá-lo. Por exemplo, características como a cauda exuberante do pavão ou os chifres elaborados de certos ungulados são energeticamente muito caros para produzir e manter, além de poder aumentar o risco de predação. No entanto, esses traços servem como indicadores confiáveis da saúde e vigor de um indivíduo, pois somente os mais saudáveis podem arcar. Os bichos gigantes, que são lá os pré-históricos, mas era um bicho enorme. Tipo, esse chifre aqui já é o tamanho da pessoa. Com seus custos sem comprometer a sobrevivência. Assim, potenciais parceiros podem confiar que um ornamento impressionante reflete genuinamente a aptidão genética daquele que o está exibindo. Se um animal com uma estrutura exuberante conseguiu sobreviver na natureza, mesmo com aquela estrutura, então seus genes devem ser de alta qualidade para a prole futura. Mais recentemente, mais evidências moleculares, físicas e comportamentais têm dado um fundamento muito robusto à teoria da seleção sexual. Essa ideia, apesar de perigosa, entre aspas, para a sociedade do século XIX, mudou completamente nossa forma de ver o mundo natural e, na nossa opinião, foi a ideia mais original e genial de Charles Darwin. Muitas vezes, as ideias científicas vão sendo renovadas e novas evidências podem sim mudar tudo aquilo que sabíamos antes. Mas e se eu te disser que existe um pequeno grupo de pessoas que afirma que o famoso Tiranossauro Rex não era um predador terrível, mas sim um animal herbívoro? Esse daqui é conhecido mais ou menos como uma espécie bem rara humana chamada o louco. Eu não sei nem como ele sobrevive, ele não tem cérebro, uma das características do lobo. Do louco não, do lobo. Do louco, não do lobo. A outra característica dele é que ele é terraplanista e acha que os dinossauros não tinham penas e as aves não eram dinossauros. Essa é uma espécie humana bem rara, que não sei nem como existe, que é o louco. Para entender melhor essa história, é só clicar aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras. Mas tchau, tchau, até o próximo.